Vamos lá, pessoal, retomando o nosso curso. Agora eu quero trabalhar com vocês com o capítulo 3 da lei, que vai falar só sobre as penas. E é que eu preciso adiantar, muita coisa mudou e eu sei que aqui com o concurseiro foi maldade pura, porque até nas minhas aulas, e eu não sou o único que faço isso, muitos professores, muitos cursos preparatórios, o que a gente faz? Como a lei de improbidade ela traz várias espécies de penas e graus diferentes para cada modalidade, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios, a gente sempre monta uma tabela para organizar, para facilitar a sua vida. E agora, como mudou tudo, mudou a tabela inteira. Mas a vantagem é que eu também atualizei a tabela, vou no final fechar essa aula com uma tabelinha que vai ajudar muito a vida de vocês aí em provas e concursos. Eu diria até que simplificaram as sanções. Tá mais fácil memorizar agora para fins de concurso público. Então, para não perder o costume, para não perder nosso ritmo, vamos analisar artigo por artigo e no final eu fecho tudo aí com essa tabela para facilitar a vida, beleza? Olha, vamos começar com o artigo 12, que já tem muita informação importante. Ele foi totalmente modificado. Diz o seguinte: independentemente, olha a palavrinha-chave, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, então o condenado devolve o dinheiro, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativos previstos na legislação específica, ou seja, em outras leis, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada, ou seja, eu posso aplicar uma única pena das seguintes que eu vou descrever já, nós já vamos detalhar, ou cumulativamente. Olha que observação importante, de acordo com a gravidade do fato. Então, as sanções que nós iremos estudar a seguir, simplesmente o juiz ele pode escolher uma, essa aqui se encaixa melhor ao caso, ou todas, dependendo do caso concreto. O juiz, claro, vai ter que fundamentar para cada sanção aplicada. Ele não pode escolher como um mero cardápio, ele vai fundamentar. Mas o ponto importante nesse caput aqui é o princípio, vamos colocar aqui, princípio da independência das instâncias. Já foi deturpado, vocês vão ver o motivo. Princípio da independência das instâncias. Isso já existia na lei antes da mudança. Com a mudança vai ter um problema que nós vamos ver lá na frente. Você não entendeu por quê? Como assim, digo? Esse dispositivo do artigo 12 traz a regra. A regra é o seguinte: se eu pratiquei um ato de improbidade administrativa e esse ato é ao mesmo tempo um crime, um ilícito civil e uma transgressão administrativa, uma transgressão disciplinar, eu vou responder em todas as esferas. Digo, mas isso não seria bis in idem? Não. Bis in idem ocorre quando você responde 2, 3 ou mais vezes pelo mesmo fato dentro da mesma seara. Então, se eu respondesse por dois atos de improbidade, tendo praticado uma única conduta, aí seria bis in idem. Mas não é o caso, porque uma mesma conduta, ela pode gerar ilícitos em vários ramos do direito. Penal, civil, administrativo, no campo da improbidade, é basicamente isso. Então, o que a lei está dizendo é, olha, não interessa se você já foi condenado no penal e cumpriu pena, não interessa se você já foi condenado no civil e no administrativo e já cumpriu pena. Você vai responder por improbidade e vai cumprir pena por improbidade administrativa. É basicamente isso. Nós temos exceções? Temos. A lei antiga, ela trazia exceções óbvias. Quais eram essas exceções? Imagina que lá no criminal, você comprova a inexistência do fato. Ou seja, era uma mentira. Era uma denunciação caluniosa. Você nunca fez nada, o fato nem existiu. Logo, essa sentença penal, ela iria sim fazer coisa julgada em todas as esferas. Civil, administrativa, improbidade. Por quê? Porque o fato não existiu. Então não adianta você discutir o mesmo fato em outras instâncias, em outras esferas do direito, se o fato já foi comprovado que não existiu. Ou então a ausência de autoria. Ficou comprovado que o fato existiu, mas não foi você. Te confundiram. Você estava em outro país de férias e te confundiram. Nesse caso, aí faz coisa julgada em todas as esferas. Aí as instâncias não serão independentes. O problema é que essa nova alteração da lei de improbidade, ela bagunçou tudo. Ela vai favorecer e muito criminosos e corruptos. Vou explicar o porquê. Ela abrange as hipóteses em que outras esferas de controle vão causar coisa julgada. Pra vocês terem uma noção, eu só estou trazendo um spoiler, depois a gente vai aprofundar no dispositivo que eu estou destacando. Mas hoje, a ausência de provas pode gerar coisa julgada. Olha que ridículo. Você imagina que eu sou absolvido no penal por falta de provas, só que a ação de improbidade que começou depois, ela tem excesso de provas. Vai parar porque lá foi absolvido, então você não pode ser condenado aqui. Mas peraí, foi por ausência de provas, aqui tem provas. Não vai poder mais. A gente vai dar isso no momento oportuno. Ao meu ver, isso é absurdamente, flagrantemente inconstitucional, mas infelizmente está na lei e pode cair no seu concurso, tá bom? Então, feito esse spoiler que a gente vai aprofundar mais à frente, vamos analisar sanção por sanção.
Nós vamos analisar agora a redação dos incisos 1, 2 e 3, que vai trazer as penas dos atos de improbidade do artigo 9º, 10º e 11º, tá? Mas a gente vai fazer uma leitura rápida, mais para entender quais são as espécies, eu vou comentar por cima, porque no final eu vou resumir tudo com a nossa tabela, como eu prometi. Olha só, na hipótese do artigo 9º desta lei, ou seja, enriquecimento ilícito, as penas são perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, então você vai ter que devolver tudo que você colocou no bolso ilicitamente. Outra, perda da função pública, isso é importante, então vai sair do cargo, mas essa aqui já teve uma alteração recente também, vocês vão perceber. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos, então mudou, ó. Antes tinha um tempo mínimo e máximo, agora tem um tempo limite. Perceba que pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 14 anos, depende do caso concreto. Então aqui o legislador fixou só um prazo máximo. E muito cuidado, porque essa é a maior pegadinha da história da lei de improbidade. Ó. Não existe pena de perda dos direitos políticos, seria inconstitucional. Não existe perda de cassação dos direitos políticos. A pena é de suspensão, é um prazo limitado. E ela não pode ser ad eterno. Então essa pegadinha é clássica. Só tem sanção de suspensão. Perda não, extinção não, nada disso. Abolição não, cassação não, só suspensão, tá? Memorize isso. O que mais? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acrescido patrimonial. Então, se você colocou no bolso 1 milhão, vai ter que pagar uma multa de até R$1 milhão. E proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Ou seja, você vai ficar impedido de realizar qualquer vínculo com a administração pública, mesmo que você venha se valer da sua pessoa jurídica. Ah, mas não sou eu, é minha empresa. Mesmo assim, você é sócio, então essa interrupção, esse impedimento de ter vínculo com a administração pública vai se estender à sua empresa também, tá bom? Essas são as sanções, prestem bem atenção. Diego, você falou aí que teve um problema na perda da função pública. Sim, teve uma alteração, a gente vai ver já qual que é a alteração, mas já vou adiantar para vocês um spoiler. É que antes, a lei antiga trazia um prazo, uma quarentena, então o sujeito ia ficar por um tempo impedido de exercer qualquer cargo público. Como nós não temos penas de caráter perpétuo no Brasil, então ele teria um prazo máximo que ele não poderia nem passar em concurso, nem assumir cargo em comissão, cargo de confiança, nada disso. Agora, sabe o que aconteceu? A lei foi tão generosa com os condenados, mas tão generosa, que agora ele perde só a função que ele exerce ou que ele exercia em relação à prática do ato de improbidade. Exemplo. Então, imagina que eu sou um deputado estadual e eu pratiquei toda sorte de improbidade administrativa e estou sendo processado. Termina meu mandato e eu assumo um outro cargo, sou eleito a deputado federal. Sabe o que vai acontecer? Eu estou condenado e eu perco apenas o mandato de deputado estadual, que já não tenho mais. Se eu estivesse lá no cargo, eu perderia. Vamos imaginar que faltaria 6 meses para terminar o mandato? Eu perderia. Só que eu poderia me candidatar para um próximo cargo logo em seguida. Então agora não tem mais quarentena. O sujeito só é atingido naquele cargo público, o que é um absurdo. Porque se o sujeito foi condenado por improbidade administrativa, é porque nós temos uma prova incontestável, já que passou por tudo devido ao processo legal, com trânsito em julgado, uma prova incontestável de que ele não presta para a administração pública. O sujeito é incompatível. Ele já provou que ele não serve para a administração. Então que papo é esse? Vamos tirar desse cargo, mas ele pode assumir outro. Que papo é esse? Você pode cometer ilícitos aqui, agora não mais, agora só aqui que você pode. É um absurdo. Então, ao meu ver, é mais um ponto inconstitucional dessa nova lei que nós vamos aprofundar adiante, tá bom? Já já a gente detalha esse ponto. Vamos lá para o inciso 2º. Na hipótese do artigo 10, ou seja, os atos que acarretam prejuízo ao erário, quais são as penas? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio se concorrer a essa circunstância, mas não é a regra, né? Porque se ele se enriqueceu ilicitamente, aí nós vamos para o artigo 9º. Mas essa aqui é praticamente lei morta. O restante é importante, ó. Perda da função pública é igual ao anterior. Suspensão dos direitos políticos de até 12 anos, então o prazo é um pouco menor, lá era 14, aqui é 12. Então já dá para imaginar como é que vai ficar a nossa tabela, hein? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. E, de novo, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, a qual seja sócio majoritário, por prazo não superior a 12 anos. Então perceba que os prazos são os mesmos. 14 e 14 no inciso anterior, 12 e 12 nesse inciso. Já facilita a vida, tá bom? E no caso do inciso 3º, violação dos princípios, pagamento, aqui já mudou, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então veja só, ele não tem o que ressarcir, ele não colocou dinheiro no bolso, ele não causou prejuízo aos cofres públicos, mas ele vai pagar uma multa. A multa pode ser de até, pode ser no mínimo um salário mínimo, que a lei não fala, até
até 24 vezes a remuneração do agente público. Pô, é muita coisa, são 2 anos de trabalho. Eu duvido muito que você vai chegar na prática, mas beleza. Proibição de contratar com poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos, então prazo bem menor, tá bom? Deu para perceber aí, né, quais são as sanções de cada um dos dispositivos. Já eu vou resumir tudo isso com uma tabela. Agora chega o ponto perigoso. Agora eu vou começar a analisar com vocês os parágrafos seguintes. O que dizem os parágrafos seguintes sobre a aplicação das sanções e aí onde mora o perigo, tudo que veio de inovação com essa lei nova. Vamos lá. A sanção de, olha só, perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1º e 2º, até porque o 3º não tem, atinge apenas, olha o que eu falei, o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Olha que ridículo isso aqui, galera. Podendo o magistrado, o juiz, na hipótese do inciso 1º apenas, o enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, ou seja, foge à regra, estendê-la aos demais vínculos, considerando as circunstâncias do caso e gravidade da infração. Ou seja, existe até uma brecha, só na modalidade mais grave, do juiz torná-lo impedido de exercer qualquer outro cargo público. E aí, caso não com base nessa lei, com base geralmente no estatuto dos funcionários públicos, do respectivo servidor. Mas ainda assim, o juiz vai ter que fundamentar nos mínimos detalhes que essa medida é necessária, porque ela não é a regra, ela é exceção. Ou seja, ela só foi guardada para os casos mais graves quando deveria ser a regra. Tudo que eu já antecipei para vocês. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, ou seja, réu muito rico, milionário, o sujeito é deputado federal, senador, presidente, governador, o valor calculado na forma dos incisos 1º, 2º e 3º deste artigo é ineficaz para a reprovação ou prevenção do ato de improbidade. Então percebe que a multa ficou ali em R$1 milhão, mas o sujeito é bilionário, ganhou fortunas por meio da administração pública, um patrimônio incompatível, mas está no nome dele. Ele deu um jeito, um somebody love de justificar. O juiz percebe que R$1 milhão não é nada para um sujeito que é bilionário. Então o juiz pode até dobrar, que também não vai mudar muita coisa, né? Tudo bem, depende do caso concreto, pode mudar. É que nesse exemplo que eu passei, não mudaria muita coisa assim, tá bom? Tem mais, vamos lá. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Aqui é onde mora o perigo. Esse dispositivo nasce com advogados de defesa da Lava Jato. Vou explicar por quê. Porque sabe qual foi o argumento de muitos advogados de defesa encabeçado por vários políticos réus da Lava Jato? Olha, a Operação Lava Jato matou a Petrobras, matou as empreiteiras usadas nos escândalos de corrupção, porque várias pessoas estão correndo o risco de serem mandadas embora. Então a culpa não é mais do bandido, é de quem investiga. A culpa não é do criminoso que desviou dinheiro público, a culpa é do juiz que condena. Olha que absurdo. Então agora criaram um dispositivo para blindar as empresas. Falou, olha, você pode ali aplicar uma sanção de improbidade, só que se a sanção, na prática, ela inviabilizar a atividade econômica da empresa, se atrapalhar, aí tem que tomar cuidado, juiz. Aí tira o pé, aí não aplica não. Pô, que absurdo. Se a empresa é usada, são consequências negativas de ilicitudes, de frases de corrupção, esses impactos negativos na empresa. Agora, eu vou usar esse argumento para blindá-la, para usá-la como escudo para práticas corruptas ou de improbidade? Infelizmente, agora é exatamente isso que se tornou. Então perceba que o juiz ele só pode aplicar as sanções sobre a pessoa jurídica se ficar claro e fundamentado que os impactos econômicos e sociais não vão inviabilizar as suas atividades, tá? Olha que problemaço agora. O juiz está lascado com essa nova lei. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional, então já não é a regra também, e por motivos relevantes devidamente justificados, que não fala quais são, né? Só coloca aqui em aberto. A sanção de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme que nós vimos no parágrafo anterior. Basicamente o seguinte, se eu usei minha empresa, imagina que eu tenho um contrato com a Prefeitura de São Paulo, e eu usei minha empresa para enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário, para praticar vários atos de improbidade, sabe qual que é a regra? A regra é que eu com a minha empresa ficaremos impedidos de contratar, de ter qualquer tipo de vínculo contratual com o município de São Paulo, mas eu posso ter com qualquer outro do Brasil. Olha que ridículo. Mas o juiz ele pode estender essa perda do vínculo com qualquer
ente da administração pública se ele demonstrar que esse ponto é necessário. Se for muito relevante, ou seja, em casos muito graves, ficou claro que o Diego não tem jeito, aonde ele vai ele é corrupto, ele pratica improbidade, então ele não pode ter vínculo com ninguém. O juiz vai fundamentar essa decisão, porque não é a regra é a perda do vínculo só com aquele ente efetivamente lesado, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa, olha o problema. O que são atos de menor ofensa? A lei não diz. Ao meu ver, mais um ponto inconstitucional, uma baita brecha para acusados, para réus. Mas vamos lá. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Então, é basicamente o seguinte, olha, se o caso não for muito grave, vão aplicar só a multa, esquece todas as demais sanções. As outras viram simbólicas, só multa. Tá bom, mas aqui é uma ofensa pequena, uma menor ofensa? Não sei, vai do juiz, vai do caso concreto. E aí vem, ó, sem prejuízo de ressarcimento do dano, então pelo menos os valores, os danos causados vai ter que devolver, e perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo, ou seja, quando houver um acréscimo indevido ao patrimônio, aí tem que devolver mesmo, aí não tem jeito. Nos demais, as demais sanções, não aplica não, o caso foi leve, né, aí não vale a pena aplicar. Baita esquisitice, baita bizarrice. Mas vamos lá que isso pode cair no seu concurso. Parágrafo 6º agora. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, então nem toda hipótese que ocorre mesmo, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil, administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Então basicamente é o seguinte, se o sujeito já foi condenado no penal e teve que devolver uma grana, no civil devolver outra grana, esses valores vão ser compensados na condenação por improbidade. Então imagina que o sujeito desviou R$1 milhão, está sendo julgado no ato de improbidade. O mesmo ato está sendo julgado no criminal e no civil, só que percebe-se em outras esferas que os valores lá pareciam menores porque eram as provas que tinham. Então num ele devolveu 100 mil, no outro ele devolveu 400 mil. Então quando ele for condenado por improbidade a devolver R$1 milhão, ele vai falar, olha, beleza, eu vou devolver 1 milhão, mas eu já devolvi meio milhão. Então, no caso, vamos compensar essa decisão e eu vou devolver só o valor remanescente, para evitar que o sujeito acabe entregando um valor muito acima do que ele efetivamente pegou. É basicamente isso, tá? Para evitar aqui punições além do necessário. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas, com base nesta lei e na Lei 12.846, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. É basicamente o seguinte, essa outra lei também pune empresas que acabam acarretando lesões ao patrimônio público. Então, o que acontece é basicamente o seguinte, ou você pune a empresa por uma lei ou por outra. Se a empresa já foi punida por esta lei, você não pode mais aplicar a lei de improbidade. Se já foi punida pela lei de improbidade, você já não pode mais aplicar essa lei. Claro, se a acusação versar sobre os mesmos fatos. Porque são leis da mesma natureza, de um direito administrativo sancionador. Então a ideia é evitar a dupla punição pelo mesmo fato. Perceberam até aqui que nós estamos aplicando muitos predicados do direito e do processo penal, né? Muitos. Quando a gente chegar na parte processual, vocês vão perceber como criaram Frankenstein nessa lei. Incorporaram a esta lei apenas os predicados processuais penais que favorecem o réu. Porque se não favorecer o réu, aí eles adotam do processo civil. Se não favorecer o réu, aí eles criam regras novas. Então só criaram dispositivos para favorecer o réu. Houve um grande desequilíbrio entre acusação e defesa claramente, tá? Isso mais à frente vai ficar muito claro com detalhes da lei. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, justamente para a empresa ficar fichada. De que trata a Lei 12.846 de 2013. Observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, ou seja, só naquele município que foi condenado, só naquele estado que foi condenado, é basicamente isso, conforme o disposto no parágrafo 4º que nós já estudamos, tá bom? E parágrafo 9º, as sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Naturalmente, né? Toda condenação, toda sanção, toda pena só pode ser efetivamente aplicada quando não houver mais prazo para recurso, quando houver o trânsito efetivamente julgado. Isso significa que os recursos feitos durante a ação de improbidade possuem efeito suspensivo. Efeito suspensivo, ou seja, fui condenado em primeira instância, mas recorri, o meu recurso suspende a aplicação da pena. Fui condenado em segunda instância, fui para o STJ, o meu recurso suspende a aplicação da pena. Fui condenado no STJ, recorri ao STF, meu recurso suspende a pena. Só quando não houver mais possibilidade de recurso, quando houver uma certidão de trânsito em julgado no processo, e aí que começa a fase de execução, é aí que a pena poderá ser efetivamente aplicada, tá bom? E para efeitos de contagem do prazo de sanção de suspensão dos direitos políticos, então quando vai começar a contar? Computar-se-á, olha o problema, retroativamente.
o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então vamos imaginar que a última decisão colegiada transitou em julgado no dia 1º de fevereiro de 2022. Mas a certidão de trânsito em julgado, com a sua publicação, ocorreu só dia 30 de março de 2022. A pena de suspensão dos direitos políticos, ela não é contada a partir do trânsito em julgado, ela vai retroagir, ela conta a partir da decisão, a última decisão colegiada. Conta a partir daqui. Ela retroage, isso, claro, é, de certa forma, um benefício ao acusado, porque o tempo começa a contar antes, só que ao mesmo tempo é até justo, porque impede que o condenado seja penalizado pela demora procedimental, pela demora de publicação do Poder Judiciário. Então, às vezes, o Poder Judiciário leva anos para publicar uma decisão, isso não pode ser imputado ao condenado, né? Isso é culpa do Estado, culpa do Poder Judiciário, é basicamente por aí. E conforme eu prometi para vocês, eis a tabela que facilita a vida na hora dos concursos públicos. Perceba, vamos só exemplificar, ó, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente. Essa pena é aplicada no caso de enriquecimento ilícito. Ela é aplicada no caso de presídio erário desde que ocorra essa circunstância, ou seja, houve ali algum acréscimo patrimonial, e ela não se aplica no caso de violação dos princípios. Ressarcimento integral do dano, sim, em todas as modalidades, desde que no caso concreto tenha ocorrido, né, dano ao patrimônio público. Perda da função pública, sim, para as duas primeiras, mas não se aplica no caso de violação dos princípios. Suspensão dos direitos políticos, aqui agora nós só temos prazo máximo, tá? O prazo, cuidado com essa palavrinha, porque isso aqui vai cair em concurso. Vai ter banca que vai colocar de 14 anos, não é de 14 anos, é de até 14 anos. É um prazo máximo. Prejuízo ao erário, até 12 anos, e não se aplica essa sanção no caso da violação dos princípios. Multa, a multa aqui no caso de enriquecimento ilícito é igual ao valor acrescido ao patrimônio, então vai praticamente dobrar a sanção pecuniária. No caso do prejuízo ao erário é a mesma, igual ao valor do dano ao erário. E no caso de violação dos princípios, como não teve um efetivo dano, né, um acréscimo patrimonial, a gente calcula com base na remuneração do servidor, que pode chegar até um montante de 24 vezes da sua remuneração. Proibição de contratar com o poder público, perceba, nesse caso, ou então de receber incentivos fiscais ou creditícios, enriquecimento ilícito por até 14 anos, prejuízo ao erário por até 12 anos e violação dos princípios por até 4 anos. Beleza? Tranquilos? Fácil? Essa tabela está no material de vocês justamente para facilitar a vida, tá bom? No próximo bloco nós vamos trabalhar com a declaração de bens, que teve também algumas alterações sutis, é claro, mas teve, e eu preciso pontuar com vocês no próximo bloco, beleza? Então, vejo vocês, até já!